Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. E o programa de hoje, temos aqui na Interativa a jornalista Carla Fachin, que está há 25 anos trabalhando no mercado de jornalismo, que trabalha com comunicação há muitos anos. Seja bem-vinda, Carla. Prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês. Que delícia. Bom, enfim, o que nós vamos falar? Uma das coisas bem importantes, né? Além da gente querer falar um pouquinho da tua trajetória, o que tu vê do futuro da comunicação? Me fala. O futuro da comunicação, eu acho que a gente está plantando agora, né? A gente precisa trabalhar mais a empatia entre as pessoas, porque muitas vezes a gente está num universo onde a gente se alimenta daquilo que é publicado, daquilo que é dito pelos veículos, pelas plataformas, por mídias online e offline. Então, eu acho que muito do que aquilo que a gente se abastece hoje representa o nosso futuro. Então, eu acho hoje nós estamos precisando muito de empatia, de nos colocarmos no lugar das outras pessoas para avaliar efetivamente se aquilo que eu estou dizendo e aquilo que eu estou propagando nos meios de comunicação, se aquilo efetivamente existe uma verdade, existe um propósito e aquilo realmente é verdadeiro, né? Esse é o ponto que eu acho bem importante, Carla. Tu ficaste 25 anos numa grande emissora, né? Eu posso falar, né? Trabalhou 25 anos na RBS, é de conhecimento de todos, né? Foi apresentadora, trabalhou em Cruz Alta. Como tu te sentia muitas vezes com tanta exposição negativa? Eu sou de São Cepé, sou daqui da região, eu estudei em Santa Maria, fui para Cruz Alta, onde eu me formei em jornalismo, e lá eu tive a grata satisfação de entrar no Grupo RBS, por onde eu permaneci por 25 anos. Quero te dizer que foi uma trajetória que me deixa muito feliz e muito honrada, pelas experiências de vida que eu tive, tudo que eu aprendi, tudo que eu pude viver. Eu sou muito grata a este veículo porque me oportunizou muito isso. E diante da exposição, a exposição ela é inerente à profissão, né? A gente acaba inevitavelmente se expondo. Só que enquanto tu trabalha com hard news, tu és uma portadora de uma informação. Então, não era a Carla Fachin dos bastidores que estava ali atuando, e sim a Carla formada, que passou 4 anos dentro de uma faculdade, tendo um aprendizado, entendendo efetivamente o que é uma notícia, o que é uma informação, entendendo principalmente a responsabilidade que a gente tem diante de uma informação que a gente está compartilhando com ela. Então, durante esses 25 anos, Silvana, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu, enquanto jornalista, eu sou responsável por tudo que eu emito, por tudo que eu compartilho. Então, a gente sempre teve uma preocupação de ouvir as fontes, ouvir as pessoas envolvidas, não fazer pré-julgamento de uma situação em que eu estou vendo. Por este ângulo, eu vejo este copo, mas eu preciso dar a volta 360 nele para ver se eu estou conseguindo passar aquela informação da forma mais fidedigna possível. Claro que a comunicação, ela tem o fato de a gente tenta e usar a palavra imparcial é muito difícil, porque no momento em que eu passo pela minha visão, pelo meu filtro, já há uma parcialidade. Então, quando tu estuda a comunicação, tu tem que entender que tu precisa ter consciência de que tu estás vendo um fato, mas que tu precisas dissecar, tu precisa te aprofundar, tu precisa pesquisar e buscar ajuda, buscar apoio para que tu consigas passar aquela informação não somente pelo teu filtro, mas sim, né, ouvindo todas as partes envolvidas, porque o jornalismo nos ensina a ter responsabilidade com a informação que a gente passa. Eu não posso levianamente passar uma informação se eu não apurei ela. E o que eu percebi, né, ao longo desses 25 anos com o advento das redes sociais, que não são fonte de informação, não são fontes oficiais que a gente possa dar crédito 100%. Porque as pessoas hoje em dia, através das plataformas de mídia digital, elas se tornaram também formadoras /
produtoras de conteúdo. Só que essas pessoas que antes tinham sua opinião, elas compartilhavam só dentro do seu seio familiar, no meio dos seus amigos. Elas não conseguiam reverberar esta opinião dela. E as mídias sociais, elas deram este holofote para as opiniões alheias. Então, as pessoas que antes não tinham tanta oportunidade de manifestar a sua opinião, através das redes sociais, elas estão conseguindo ser ouvidas, né? Temos aí um megafone que dá voz para todo mundo. Eu acho isso muito democrático. Eu acho muito bacana que todo mundo possa expor a sua opinião. Acontece que as pessoas, elas muitas vezes não têm filtro, muitas vezes não têm limite, muitas vezes falta esse tipo de conhecimento da responsabilidade que tu tem sobre qualquer coisa que tu emite. Então, por isso que está acontecendo tanto a disseminação de fake news. Porque as pessoas, elas criam na sua imaginação, na sua maldade, muitas vezes, a ideia de que eu vou difamar tal pessoa, tal fato, tal evento, tal situação. E ali elas manifestam com todo o seu ódio, com toda a sua raiva, com toda a sua frustração, muitas vezes pessoal, de querer atingir a imagem de alguma pessoa, de alguém, ou de algum produto, algum evento, algum serviço. Então, esse é o senão, né? E fake news nada mais é do que uma informação que não tem aprofundamento profissional e que é reverberada por pessoas que também não têm interesse em saber se aquilo efetivamente tem um fundo de verdade. Porque, além de ter as fake news, tem os Redders News, que são as pessoas que propagam essas informações erradas. Porque aquilo as satisfaz. Mesmo que talvez tenha uma verdade não muito clara ali, ou uma mentira disfarçada, as pessoas se alimentam daquilo ali e gostam e querem propagar. Eu acho que no início da tua fala, sobre a questão de que nós estamos plantando hoje, no nosso futuro amanhã, o futuro da comunicação, o que eu tenho percebido é o quanto nós, enquanto país, estamos consumindo uma comunicação violenta. Informações trágicas. Nós temos 2 pontos que eu vejo. O primeiro que tu está falando agora, que é essa rede social, né, que é pluralizada, democrática e que muitas vezes gera fake news, gera outras informações, mas ao mesmo tempo ela consegue verificar, né, e ela consegue comprovar muitas vezes até mentiras ditas. Ok. Mas existe também no jornalismo profissional pessoas formadas em comunicação, né? E que trabalham para grandes veículos, ou pequenos veículos, ou médios veículos, não importa, que trabalham para empresas que têm um viés, muitas vezes ideológico, né? E muitas vezes consumindo a violência. E quando eu digo a violência, eu posso englobar a tragédia, o sensacionalismo. E até que ponto é sensacionalismo, até que ponto é notícia. Tu falaste assim, eu vou averiguar se essa água, se esse copo está cheio, e eu tenho que ver se não é uma visão minha de ótica. Vou fazer a visão aqui. Ok, mas quanto tempo eu preciso explorar esta notícia? Quanto tempo? Eu preciso ficar 24 horas repetindo este problema? Eu estou gerando o quê na mente coletiva de uma população? Que só tem tragédia, que só tem coisa ruim. Porque o negativo, ele é amplificado. Enquanto que as coisas boas, uma notinha. Eu acho que é uma questão cultural, Silvana. As pessoas gostam de ler tragédia. As pessoas se satisfazem com a notícia negativa sobre uma pessoa. Eu muito ouvi que notícia positiva não dá ibope. Não vende jornal. Não vende jornal. Então vamos falar do que as pessoas querem ouvir, querem ler, querem ver, que é a tragédia alheia. A tragédia alheia, infelizmente, parece que abastece muitas pessoas. Ameniza a sua dor porque o outro está pior que eu. Tu viu o que o fulano fez? Tu viu que fulano foi preso? Tu viu que fulano atropelou? Tu viu que fulano matou? É como se aquilo amenizasse, eu sou melhor que ele. Tu acha que existe alguma explicação psicológica? Eu não sei se é nesse sentido assim de eu estou melhor do que aquele, mas eu acho que o fato da pessoa ver a tragédia alheia faz com que aquilo
provoque um bem-estar nela para dizer, ai, tá todo mundo mal mesmo, que bom, tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho que as pessoas gostam. Eu não tenho, eu realmente eu não tenho uma explicação para isso, porque a notícia negativa, ela tem um impacto muito grande sobre a nossa saúde. Fazer a cobertura durante quase 2 anos de Covid afetou muito a minha saúde. Isso eu fiz muitos questionamentos sobre efetivamente o que eu estou fazendo com a minha vida profissional, para que rumo que eu tô, né, indo. Então, assim, eu sempre gostei de uma pauta positiva. E aí tu não tinha autonomia, tu não podia dizer, Deus, chega de falar de Covid 24 horas por dia. É porque a audiência... Não, né? A gente tem um modelo de negócio que a gente segue um modelo de negócio, né? São escolhas pessoais e eu fiz a minha escolha pessoal. Quando eu decidi que eu não queria mais falar sobre pautas negativas. E eu não dou ibope para pautas negativas. Eu não alimento isso. Eu não me abasteço disso. Isso é uma escolha pessoal. E eu acho que também parte muito de cada um saber efetivamente o que aquilo faz bem para si. Eu não tenho interesse por um veículo que fique em looping com uma notícia constantemente sobre alguma coisa que de repente não seja de interesse da comunidade, do bairro, da cidade, do estado, do país. Porque eu acho que hoje em dia o que a gente tem que ter como premissa de jornalismo é evidentemente que é a verdade e que seja de interesse coletivo. Aquilo em que vá afetar apenas a imagem de uma pessoa, mas que aquilo não vai trazer resultado nenhum para mim, não é uma notícia que eu quero ler. Eu não me abasteço disso, entendeu? Eu quero buscar e busco assuntos que sejam de interesse coletivo e busco também compartilhar esse tipo de informação que eu vá poder dar um bem, passar uma mensagem positiva para alguém, porque eu não compartilho disso. E muitas vezes tu me pergunta, mas qual é o futuro da comunicação? É que as pessoas estão definindo o que elas querem se alimentar. Então, por isso que a gente está cada vez vendo pessoas com mais síndromes, com mais pânicos, com mais adoecendo, com medo, né, Carla? adoecendo de tudo, porque tu te alimenta disso, né? E então, são escolhas. O dia inteiro, tu lê um jornal, onde a capa do jornal é 10 dias a mesma tragédia. Tu começa a dizer, meu Deus... Ou só de fatos negativos. Ninguém diz, baixou o preço. Assim, aumentou o quilo do tomate. Se aumentou 10 centavos, meu Deus, é notícia a semana toda. E isso acaba causando nas pessoas, muitas vezes, um desestímulo, uma depressão, ou até, eu não vou acreditar no futuro, eu não tenho mais como sonhar, o Brasil não tem mais jeito. Vai se criando uma cultura negativa nas pessoas e que as pessoas estão adoecendo coletivamente, né, cara? Exatamente. E quantas pessoas têm essa liberdade que tu teve de dizer, chega, eu vou cuidar da minha saúde? Não, eu fui uma privilegiada em poder fazer isso. E claro que eu estou trabalhando muito, né? Mas eu estou trabalhando com pautas positivas, eu estou trabalhando com pessoas que têm a frequência que eu busco, que é uma frequência positiva, que são pessoas e empresas que estão olhando para o futuro, que querem ajudar mais pessoas, que querem fazer pelo coletivo. E fazer a diferença também. Né? Eu acredito também, Silvana, eu sou muito otimista no sentido de que pessoas e empresas que trabalham com esse viés de promover o bem do coletivo e fazer essa energia reverberar, ela tem uma sobrevida bem maior do que essas que se alimentam do negativo, porque essas pessoas que se alimentam e principalmente essas pessoas que produzem só o negativo, elas também vão adoecer, porque é impossível tu só compartilhar alguma coisa que tu não... Não, até a fisionomia de alguns jornalistas se torna sombria, né, Carla? Porque eu não posso dar uma notícia desagradável e eu tenho que repetir essa notícia durante uma semana e falar... Eu não posso ser feliz. Como é que eu vou ser feliz contando uma tragédia? Isso me perguntavam muito. A fisionomia, eu não posso dar uma notícia horrorosa sorrindo. Não, exatamente. As pessoas me perguntavam muito, Carla, mas tu é super leve, tu é divertida, tu é risonha, mas por que na televisão tu é tão séria? Porque eu preciso... passar a expressão de acordo com o teor da notícia que eu estou dando. Exatamente. Eu não posso dizer que 5 pessoas morreram num acidente, né, a economia está um desastre, a violência no interior está um horror. Eu não posso, gente, estar com semblante, porque são todas notícias impactantes, são negativas, são reais. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que compartilhar o que é real, o que é fato. A gente precisa, né? O mundo não é... Sim, mas aí vem a questão de noticiar um fato e
não ficar super expondo aquele mesmo fato durante uma semana, 10 dias, um mês ou até anos. Aí é falta de notícia. É falta de notícia. Sim. E quando eu vejo, às vezes, na capa do jornal, morreu um do Covid. Meu Deus, morre do coração todo dia, morre de câncer todo dia. Eu preciso de... Até que ponto isso diferencia, Carla, o sensacionalismo? E aí voltamos de novo, parece o ovo ou a galinha, né? Quem está consumindo e quem está vendendo, né? E o profissional que está ali vendendo. Quantos realmente conseguem se desvencilhar e dizer, não, só um pouquinho, vamos fazer uma pauta produtiva, vamos construir uma sociedade mais otimista. Não, eles não estão pensando nisso, porque eu preciso vender likes. E hoje não é só o jornal ou a TV. Hoje são os likes, são as curtidas, são os compartilhamentos, as visualizações, né? Porque hoje tem as plataformas digitais, elas têm as métricas. E a gente sabe que quanto mais tragédia, mais ibope, mais impactos, né? E até que ponto a gente vai fazer parte desse sistema, né, Carla? Isso é muito delicado. E eu acho que exige uma consciência dos profissionais de comunicação, o quanto o seu papel acaba destruindo vidas, imagem, autoestima, alegria, motivação. O que a gente vai fazer com o nosso país? Vai deixar o tempo todo, né, para baixo? Isso é uma das coisas que a gente questiona muito aqui na revista, e por isso que a gente te trouxe aqui, porque tu tem essa visão mais ampla, né? E teve essa grande experiência em veículos e agora também nessa comunicação digital, que também é importante as pessoas fazerem o filtro, né? Nem tudo que está na rede é verdade, não dá para sair compartilhando tudo. Porque o efeito manada é muito grande, né? Eu me lembro daquele caso da Mariana Ferrer, lembra? Do estupro culposo. Sim, sim. Que saiu num site, né, um site de comunicação, e ele divulgou que ela tinha sido uma sentença disso. Ela inventou uma sentença que não existia. E aí todo mundo fez o hashtag, OAB se pronunciaram, advogados se pronunciaram, muitos profissionais falaram, mas é que absurdo, não sei o quê. Até chegarem aos autos e ver que aquilo não era verdade. Massacraram com o advogado, massacraram com o promotor, massacraram com o réu, que na realidade foi comprovado que não tinha culpa nenhuma. Só que o que isso vai significar? Dali 6 meses, 1 ano, quando comprova que aquilo ali tudo foi fake. Como é que tu vai resgatar essa imagem? É que quando a notícia ela é divulgada, independentemente dela ser uma fake news ou não, o barulho, o escândalo, a explosão que ela dá, ela não tem o mesmo impacto quando, à medida em que tu vai esclarecendo os fatos, tu vai apurando as informações e tu vai vendo que aquilo não passa de uma fake news ou de uma informação totalmente distorcida, quando se chega no fio desta meada, as pessoas já não querem mais saber, porque já tem um outro escândalo acontecendo, uma outra fake news, uma outra pessoa sendo difamada. Infelizmente, a gente está numa sociedade doente, em busca sempre da difamação alheia. E aí vem a questão do furo, né, Carla? A pressa, a ansiedade. Esses dias a Folha de São Paulo divulgou a morte da Rainha Elizabeth. Pelo amor de Deus, a necessidade de ser o primeiro. E muitas vezes trazendo tragédias horrorosas para as pessoas. Né? De divulgar uma informação que não está correta. Aí é um amadorismo que é muito complicado, que é sem responsabilidade, né? Isso é muito complicado. Quero te dizer que enquanto eu estive como jornalista atuando, a gente não tinha esse conflito tão grande que hoje é uma realidade muito presente em todas as nossas vidas, né? Porque é uma coisa que tu vê na revista, no jornal, no rádio, que tem uma apuração de emissoras sérias, de veículos sérios, né? Porque a gente também tem muitos veículos que não têm esse compromisso com a verdade. Querem, por algum propósito, vender, tão somente vender, tem muita sem saber se fofoca. Aquilo efetivamente tem um fundo, né? Nunca vou me esquecer o casamento da Patrícia Bint, tá? E a Gisele Bint veio no casamento dela aqui no Rio Grande do Sul, e era um casamento fechado. Eu conheço a Patrícia, ela foi minha aluna até ali na faculdade, conhecia todo o grupo. E aí tinha uma das meninas, amiga dela, que estava com o bebê, e a Patrícia com o bebê no colo, mas
a revista, não me lembro qual, se foi Contigo, Caras, quem, sei lá qual foi a revista, que divulgou que a Gisele Bündchen estava com o filho dela. Não era o filho dela. Era o sobrinho. E eles com aquela, né, com aquela... Então, tu fica pensando assim, a necessidade de dar o furo, de dizer uma informação, ou quem... Às vezes destrói com a vida de pessoas. Nesse caso até era besteira, não era nada demais, mas quantas vezes distorce a informação, fazem uma coisa, e aí é replicado, saiu em tal revista, saiu em tal jornal, saiu na Folha, saiu na G1, saiu no... E hoje com a internet é muito rápido, é todo mundo compartilhando. Quantas vidas muitas vezes são destruídas, né? Porque como é que tu vai resgatar essa imagem, né? Quando é uma tragédia ou quando é uma fofoca forte, né? Exatamente. Tu não tem... o reparar o erro é uma coisa que não tem o mesmo peso de quando tu... Exatamente. Quando tu externa, quando tu publica uma informação assim, né? Equivocada. Então, o erro, infelizmente, ele está presente no nosso dia a dia. E quando tu é um veículo sério, eu acredito que é mais sensato tu perder o furo de reportagem, né, e dar uma informação correta, do que tu daqui a uma semana ter que publicar e dizer errei. Eu não sei se isso acontece, né, nos veículos que temos hoje, né? Eu só sei que veículo sério, quando erra, tem que dizer errei. E a gente trabalhava muito para não ter isso, né? Então, muitas vezes a gente perdia a informação porque a gente não conseguia apurar ela dentro do tempo do jornal. Sim, do próximo, né, bloco. Então, a gente vai dar a informação quando a gente tiver ela oficial, ouvindo todas as partes, por conta da responsabilidade e do compromisso que a gente tem, porque eu acho também, Silvana, que à medida em que um jornal, um veículo, ele começa a fazer esse tipo de trabalho, isso afeta muito a credibilidade dele, afeta muito a confiança em que o leitor, o telespectador ou o ouvinte tem deste veículo. Então, se hoje erraram, amanhã tu já vai ficar com o pé atrás sobre o tipo de cobertura que estão dando para um determinado evento. Qual é o interesse que tem por trás disso para ficar massivamente em cima de um assunto que talvez não seja de tão relevância para a região, para a comunidade? Não, e fazer, né? às vezes, algumas pautas, né, exacerbando aquela pauta, e outras, às vezes, tão importante quanto, não, isso não interessa. E quando a gente fala em política, pior ainda, né, Carla? Política é um cenário que a gente não consegue mais conversar em lugar algum, né? Deus, que as opiniões, triste. As pessoas, elas não querem mais respeitar a opinião alheia. Se você é gremista e eu sou colorado, se eu sou amarelo, tu é roxo, as pessoas não querem mais respeitar, elas não conseguem ter essa noção de que nós vivemos numa democracia, num país onde a democracia precisa ser preservada. Então, assim, eu preciso respeitar a tua opinião, mesmo que ela diverge da minha. A gente pode ser vizinha, e aí pode ter uma boa convivência. A violência, porque muitas vezes eu vejo que nós estamos alimentando uma violência. A pessoa já parte para a violência, a pessoa já parte para agressão verbal, muitas vezes, ou até de não respeitar, que eu acho que é também uma forma de violência. Né? É uma forma de violência. Então, quando eu penso assim, qual vai ser o futuro da comunicação, qual vai ser o futuro do jornalismo, a credibilidade do jornalismo, que eu também vejo que está muito em xeque, porque as pessoas não querem mais consumir isso. Não vou consumir. Por isso que muitos veículos hoje estão quebrando. Exatamente. Né? As demissões em massa, as pessoas estão procurando outras fontes de informação também. Então, a gente vê que é um sistema que está se movimentando e que por isso que muitas vezes as pessoas que conseguem discernir, não vou me alimentar disso. Isso está exagerado, isso está demais, isso está distorcido. As empresas que têm pilares fortes do seu propósito, dos seus propósitos, né, que estejam de acordo com a verdade, com a responsabilidade sobre as suas ações, né, com o seu compromisso, que era o de informar. Jornalismo é informação, não é formação. Não é opinião. Um dia eu vi um comentário dizendo assim, só um pouquinho, eu quero que tu me dê a notícia, não a sua opinião. Exatamente, sobre tal fato. É informação e não formação de opinião. Então, assim, veículos que têm muito claro o seu propósito, os seus valores, a sua missão, eles têm longevidade, eles vão ter vida longa, porque a gente precisa. Claro. A gente precisa desta fonte de abastecimento de informação, porque eu sei que não vai ser na rede social que eu vou encontrar essa informação.
Quando eu quero pesquisar alguma informação, eu busco veículos que eu acredito que são fiéis aos seus valores, aos seus compromissos, à sua missão de informar. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente já consegue, né, ter um filtro de ler uma informação e ver aonde ali tem uma tendência a querer puxar para A ou para B e querer te conduzir, né, te induzir a um julgamento, a um pré-julgamento de uma informação. Então, assim, é um compromisso, é um desafio. E eu quero te dizer que eu não sei exatamente o que está pela frente, mas eu acho que é um papel de cada um de nós, enquanto cidadão, tendo responsável para que aquilo que tu vá propagar, que tu tenha certeza, né? Até para ti não te tornares uma pessoa que compartilha só fake news, né? Exatamente. Que tu seja uma pessoa de fonte confiável, uma pessoa que tem credibilidade, que tenha serenidade. Por mais que tu não tenha a informação correta agora, tu vai dizer, não, eu não posso opinar sobre isso, porque eu não sei exatamente tudo que eu preciso saber para dizer se esse fato favorece A ou B, se isso foi bom ou se foi ruim. As pessoas, elas estão, né, numa... E na rede social eu vejo, assim, numa pessoas... ansiedade, né, numa esclarecidas. pressa. Eu vejo pessoas esclarecidas, com um discurso de ódio, com um discurso raivoso. É aquela tua fala anterior, né? É ali onde as pessoas extravasam a sua opinião. E aí, daqui a pouco, se compartilha muito. A gente vê as pessoas compartilhando. Então, eu acho que a partir do momento que eu compartilhar um post, seja de quem for, da minha comadre, e que tem um discurso agressivo... Tu está compactuando daquilo. Eu estou fazendo parte disso. Sim. Então não pode dizer, a violência está aumentando. Não, as pessoas estão violento. Olha o que está o trânsito. Né? As pessoas estão brigando no trânsito de forma assim, de sair do carro. Eu vejo, às vezes, carros em estacionamentos de escolas. Entendeu? As pessoas levando crianças na escola de 4 anos, 5 anos. Ou seja, eu estou com criancinhas e brigando porque um estacionou na vaga errada, ou não deu sinal, ou isso. Sai do carro, sai no tapa. Por quê? Porque... o balde está cheio. Foi a última gotinha. E aí tu diz, mas é violência. Porque eu estou o dia inteiro. As pessoas não estão se dando conta que é violência nas palavras, é violência nos pensamentos, é violência no trânsito, é consumir o tempo todo. Mas Silvana vai ficar numa bolha. Não é isso. Não é uma bolha. Não, na verdade, é só uma questão assim, de serenidade. A situação, ela não está fácil para muitas pessoas. A pandemia, ela foi muito prejudicial para a economia de muitas cidades. Do mundo muitas todo. pessoas faliram. Do Sim, mundo todo. Eu trago sempre para a realidade mais próxima de mim, entendeu? A pandemia, ela fez mal para todo mundo. Ninguém se beneficiou. Ou quem se beneficiou muito foi em detrimento do sofrimento de muitas pessoas. Então, assim, as pessoas, elas saíram mais doentes da pandemia do que estavam antes. E hoje, o que precisa é as pessoas terem um pouco de discernimento, de parar, de respirar, de ter um pouco de serenidade e calma para tomar as decisões, para pensar no exemplo que elas estão dando para os seus filhos. Exatamente. Eu tenho um filho de 8 anos e muitas vezes eu quero ser reativa e eu penso, não, eu preciso dar exemplo. Mas isso é eu, né, Silvana? Então, assim, eu tento contagiar as pessoas que estão à minha volta para que elas também parem, pensem, para puxar um pouquinho o freio de mão, dar uma desacelerada, para tentar levar a vida com um pouco mais de calma, com um pouco mais de paz, com um pouco mais de irmandade, de empatia, de se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer que tu tá errada, porque a tua opinião não vale, porque não sei o quê. E sabe, dedo em risco não leva a lugar nenhum. Leva à desarmonia, leva a esse ambiente que propaga uma energia muito ruim. Então, assim, hoje foi uma escolha profissional que eu fiz de estar numa vibe mais zen. Tu pediu para sair, tu que decidiu. Eu vou adoecer. Eu vou adoecer se eu continuar nesse esquema. Eu já estava doente, na verdade, né? Eu já estava doente, eu passei por um tratamento psicológico com remédio, com síndromes de burnout. Meu Deus. Então, assim, foi uma escolha de vida. Eu sou uma pessoa nova, eu tenho um filho que eu quero criar, eu quero ver o meu filho, eu vou ver o meu filho se tornar um cidadão com responsabilidade, trabalhando, estudando, se tornando uma pessoa boa e também fazendo, né, práticas de bons exemplos. Então, assim, são escolhas de vida. Com certeza. E eu me abasteço disso e também tento
contagiar as pessoas que estão no meu entorno para isso, para não alimentar as fake news, para não compartilhar do ódio, para ser bons exemplos, né? Eu acho que é uma sementinha, né? É uma sementinha plantada. De uma horta, né? Exatamente. Mas a gente consegue, né? E hoje tu tá trabalhando, acho que dá para falar, né? Hoje tu tá fazendo assessoria para diversas empresas, tu é embaixadora do Grupo Felite, né? Com muita que honra. É o nosso parceiro aqui em Santa Maria. E é um orgulho pra gente, porque eu vejo o quanto a empresa cresceu, o grupo se fortaleceu justamente nisso, nas boas práticas, né? Trabalhando com a verdade, com propósito. E isso faz a diferença nas empresas também, né, Carla? Faz muita diferença. Quando eu sentei para conversar com o Elton e com a Sinara, do marketing, eu já senti essa vibração da Felite. Porque felicidade é um propósito de vida que eu busco. A gente não é feliz o tempo todo, nós construímos momentos de felicidade. Então eu preciso estar cercada de pessoas que também querem construir momentos de felicidade. E é isso que eu percebo dentro do grupo. Eles trabalham para isso. Tem perrengue, tem dificuldade, tem obstáculo, tem meta, tem tudo. Mas ainda assim existe um propósito de verdade, de tentar favorecer o coletivo, de todo mundo se ajudar e fazer com que a sociedade também vibre dessa mesma energia. E hoje, esse trabalho que eu tenho feito com a Felite tem me dado uma satisfação maravilhosa de estar de volta à região central do estado, de onde eu sou, onde eu tenho grandes amigos, minha família toda é daqui. Então, toda vez que eu venho para cá, eu venho muito feliz, Silvana. Eu tenho um prazer de estar aqui, eu tenho um prazer de falar dos produtos que nós temos aqui na região central do estado e que a Felite está, né, em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Então, com muita felicidade, com muito prazer, eu estou agora fazendo alguma coisa que me dá muita alegria, né? Que é falar de coisas boas, de coisas positivas. É isso que eu quero me alimentar todos os dias, de coisas boas. Que maravilha, que delícia esse papo. Muito obrigada, Carla, por ter vindo aqui. Eu espero que essa nossa conversa possa inspirar, né, novos profissionais e fazer com que as pessoas pensem também, né, o que estão consumindo, porque a decisão é pessoal, né? O que eu consumo. E a democracia está aqui para a gente realmente decidir. Eu quero consumir coisas construtivas. A informação existe, né? Mas a gente precisa também ter esse discernimento. Então, gostei muito de conversar. A casa está sempre de portas abertas para ti. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Tu sabes que durante a pandemia, enquanto eu ainda trabalhava como jornalista, as minhas fugas sempre eram lugares onde eu podia ter contato com o verde, como esse teu cenário maravilhoso aqui, onde eu pudesse ter contato com pessoas que estavam trabalhando para sobreviver, mas também muito incentivando o turismo. E sabes que a região central do estado foi, por muitas vezes, minha fuga. Aqui eu encontrei lugares, recantos lindos, aonde eu pude ter contato com a natureza, onde eu pude ver o meu filho brincar, ter contato com o sol, pegar uma energia, me abastecer para voltar para o meu dia a dia, porque todo mundo tem os seus perrengues. Então, eu quero te dizer que aqui na região central do estado, e isso eu quero estimular muito, tem muitos lugares lindos. O turismo foi muito abençoado aqui na região central e eu quero dizer que as pessoas precisam dar mais valor para os pontos turísticos que a região central do estado tem, porque tem lugares belíssimos e muitas vezes só são valorizados por quem vem de fora, né? Isso a gente precisa rever aqui na região de Santa Maria. Vamos fazer projeto para isso Vamos também. Sim, vai ser um prazer. Que ótimo. Obrigada. Obrigada.